Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos estudando uma temática bastante importante para a compreensão do século XX, a Revolução Russa. Lembrando que essa temática ela tem uma relação direta com o século XXI. Iremos perceber a grande influência desse acontecimento histórico no decorrer aí dos anos e principalmente uma influência correlacionada a questões políticas. Então, quando falamos da Revolução Russa, nós deveremos retornarmos e entendermos o governo anterior ao processo da Revolução. E aí nós encontraremos o período do czarismo. Nesse período do governo dos czares, notaremos dois grandes nomes que estão correlacionados ao período anterior à Revolução Russa, que nos leva a algumas mudanças relacionadas à questão geopolítica que conduzirá ao processo revolucionário. E quando falamos da Revolução Russa, também não poderemos esquecermos o século XIX, os principais ideais correlacionados ao socialismo. O século XVIII e o século XIX, nós temos aí um link importante entre a filosofia e a história, e poderemos trazermos também a sociologia, período que surge a ciência sociológica, e nesse período nós iremos compreendermos que os grandes pensamentos, os olhares para os acontecimentos sociais, filosóficos, permeiam dentro do cenário da questão política. E nesta concepção política, nós notaremos alguns pontos fundamentais, retornando então a uma influência filosófica, sociológica do pensamento na prática política. De outro lado, notaremos que há nomes importantes para a compreensão desses fatores. Sempre no estudo da história, nós deveremos correlacionar fatos, personagens com as datas para termos uma compreensão fundamental. E, relacionando o czarismo, nós teremos Alexandre II, século XIX, e nós teremos Nicolau II, já no século XX. Esses dois serão fundamentais para o processo revolucionário. Retornando então à Rússia no período do czarismo, notaremos que 80% da população ela era camponesa. Então nós iremos notar mais de 170 milhões de pessoas e 80% dessa população sendo uma população camponesa. Imaginemos, se fecharmos 200 milhões, comparativos para entendermos, 160 milhões seriam camponesas e apenas 20% da população notaremos que faziam parte da área urbana. E aí vem para nós um olhar específico. Pós-revolução, já na União Soviética, o símbolo que nós notaremos característico da Revolução passa a ser uma foice e um martelo. Por quê? A foice nos leva à concepção dos trabalhadores rurais, o martelo dos trabalhadores urbanos. Então nós temos aí uma concepção fundamental para o significado desse símbolo. Seria trabalhadores do campo e trabalhadores do contexto urbano. Quando falamos da Rússia czarista, notaremos a economia era de base agrária, 80% da população era camponesa, e nos leva a entendermos a organização tipo semifeudal. O sistema feudal finaliza lá no século XV, surgimento do capitalismo comercial, mas notaremos que boa parte dos países, ou até mesmo em regiões dentro de um país que abraçou o capitalismo comercial, características do feudalismo permaneceu. Pleno século XVIII, a Rússia, com características específicas do sistema no modelo semifeudal. A industrialização de caráter tardia, finalzinho do século XIX, enquanto a Inglaterra, que inicia lá no século XVIII, Estados Unidos, Alemanha, França, a Itália, dão uns pontapés para o processo da industrialização. A Rússia começa aí no finalzinho de maneira tardia e dependente do capital externo, que passa a ser uma característica que devemos analisar com cautela. A dependência de países ao capital externo que impossibilita de fato um processo de industrialização no século XXI de alta tecnologia.
Ainda sobre a Rússia czarista, perceberemos a burocracia com grande poder, porém, esse poder sendo caracterizado pela ineficiência de avanços e desenvolvimentos locais, e uma diversidade de povos e diversidade de culturas dentro dessa grande região pertencente aí à Grande Rússia. Sobre Alexandre II, esse czar, poderemos notar, ele deu início ao processo da industrialização no país, abole as relações de servidão, que passa a ser um passo fundamental para a conexão capitalista e do desenvolvimento industrial, possibilita estímulo ao desenvolvimento, financiado aí pelo capital externo, aumenta criações para o aumento da população urbana e operariado nascendo nessa região. Se há indústrias, então nós teremos operários. E esses operários eram basicamente formados pelos camponeses que foram para as cidades. Urbanização e industrialização contribuíram para o surgimento de uma sociedade com a manutenção dos privilégios da classe dominante. Então, o olhar aí, nesse processo inicial da industrialização na Rússia, há uma característica apresentativa de uma classe dominante que acaba tendo o seu processo de crescimento econômico, enquanto de um outro lado nós teremos os operários que não terão grandes benefícios, e daí vem as grandes críticas no processo de todo esse contexto da Revolução Russa aproximada aí ao socialismo. Sobre Alexandre II, percebemos que nesse período de governo do mesmo, a população excluída desejava um governo mais democrático, com maior participação da população das camadas populares. E em 1881, Alexandre II foi assassinado e gerou um retrocesso antirreformista, o que causou atentados e greves operárias em toda a Rússia. Nesse momento, nós notaremos que grupos políticos de oposição ao czar são criados. Vem lá o Partido Populista, que defendia o socialismo agrário, um governo mais democrático, o Partido Constitucional Democrata, que defendia um regime constitucional e parlamentar, e aparece o Partido Operário Social Democrata Russa, ou russo. Esse partido que vai trazer para nós os mencheviques e os bolcheviques. Quando falamos em mencheviques, traz a ideia, a minoria, bolcheviques, a maioria. Os mencheviques defendiam uma transição moderada para o socialismo. Nós deveremos, de fato, chegarmos ao socialismo, mas esta mudança deverá ser progressiva. Já os bolcheviques defendiam o socialismo por meio da revolução. Aqui aparece o grande nome que chama-se Lenin, que abraça os pensamentos de Karl Marx, e Karl Marx, no Manifesto Comunista, termina a sua obra convocando todos os operários do mundo para uma grande revolução, a revolução operária. E sendo necessário o uso da violência, percebemos que fica bem claro nos pormenores escritos desses revolucionários a grande possibilidade para a criação de uma ditadura dos operários. Enquanto os mencheviques eram liderados por Kerensky, nós iremos observar Lenin liderando aí os bolcheviques. Então, partidos são criados e partidos de base socialistas, e o grande destaque aí para o Partido Operário Social Democrata Russo, com a presença dos mencheviques e os bolcheviques. Início do século XX, o outro czar que nós citamos que passa a ser importante para a compreensão, passa a ser Nicolau II. E nesse período de Nicolau II, notaremos que a Rússia abraçará a política expansionista, uma política de expansão. Tanto que nos anos de 1904 a 1905, nesses 2 anos, nós teremos a Guerra da Manchúria, e nesta guerra entre russos e japoneses. E um fator interessante, por região pertencente à China, região riquíssima em carvão mineral, japoneses e russos de olho na região para a extração do processo do minério
e utilização no processo industrial. Notamos que trata basicamente de um contexto da industrialização e as fontes de energia são essenciais, fundamentais para esse processo de industrialização. Então, falar de industrialização, teremos fontes de energia. No século XX, Nicolau II, czar russo, com o Japão, na Guerra da Manchúria, e um olhar específico para o carvão na região. Os russos são derrotados pelos japoneses. E aí, em 1905, há uma manifestação política em São Petersburgo, desenvolvido por famílias pobres, e essas famílias sofreram repreensão por parte do governo. O evento ficou conhecido como Domingo Sangrento. Então, Domingo Sangrento ocorre em 1905 em manifestações contrários aí ao governo russo, governo dos czares. Nicolau II legalizou partidos políticos e eleições para uma Assembleia Constituinte, o que é chamado de Dumas. Já em 1914, notaremos que há o surgimento da Grande Guerra Mundial e a Rússia faz parte desse processo de conflito. E aí nós teremos que haverá movimentos contrários ao governo e principalmente essa atitude de entrar no contexto da guerra. Vem a crise do czarismo e essa crise estará associada principalmente pela Duma, a Assembleia Constituinte, onde que notaremos que mesmo sendo de caráter membros da elite, mas haverá olhares diferentes do governo do czar para o olhar da Duma em si. Vem as reivindicações de jornada diária de 8 horas, salário dignos, liberdade de pensamento, aí à imprensa e ao sindicato. Quando observamos essas mudanças, liberdades para um governo totalitário, estava sendo basicamente um fim, uma queda de uma centralização de poder. Os partidos políticos, também criados nesse período, irão demonstrar, de certa maneira, uma crise no czarismo. Elaboraram projetos para derrubar o sistema do czar e implantar um novo sistema político. E esses sofreram perseguições, alguns presos e alguns exilados. Quando falamos de exílio, lembramos aí mais uma vez de Lenin. Vem a Grande Guerra, 1914 a 1918. Participação da Rússia no conflito agravou a crise econômica e as condições de vida dos operários. E, de outro lado, a produção de alimentos e de outros itens básicos tornou-se comprometida, levando assim ao que nós descreveremos, de certa maneira, a crise instalada na Rússia. Por isso, nós teremos então a Revolução Russa, que leva o acontecimento, esses fatos do governo dos czares, quando citamos o primeiro, o Alexandre II, com um início ao processo da industrialização, Nicolau II, que começa a desenvolver políticas expansionistas e uma visibilidade para a abertura do cenário político, para as Dumas, a Assembleia Constituinte, nós chegaremos ao século XX, aí, no ano de 1917, com a ocorrência da Revolução Russa. E essa revolução ela poderá ser analisada com dois momentos: a de fevereiro de 1917 ou a de outubro de 1917, o que alguns historiadores caracterizam como duas grandes revoluções. Por que isso? Nós notaremos que Nicolau II ele cai, é o fim do czarismo, isso em fevereiro de 1917. Essa primeira fase da revolução, ela poderá ser chamada de revolução de caráter liberal ou caráter burguesa. Notaremos que, de certa maneira, a Rússia, nesse período, ela mantém, diante de um cenário do conflito, da guerra em si, Lenin ele escreve as teses de Abril, que passa a ter um olhar específico mais para o contexto das críticas à ação da Rússia, e vem aí o grande lema de Lenin trazendo a ideia de paz. A Rússia tem que sair da guerra, pão, o povo precisa de pão e terra. E essa ideia de pão, a crise econômica gerada, e a terra, a distribuição de terra para os camponeses, que na visão de Lenin passavam a serem os verdadeiros proprietários e donos desta terra. Então, resumindo, a de fevereiro, Nicolau foi obrigado a abdicar do poder, as instituições de um governo provisório de caráter liberal foi desenvolvido,
A Rússia permanece na Primeira Guerra Mundial, desenvolve insatisfação por parte de camponeses e operários, e notaremos aí que vem a tese de abril de 1917 de Lenin, e o cenário específico é paz, terra e pão. Então, paz, a Rússia tem que sair da guerra mundial, pão é a distribuição de alimentos e a terra corresponde basicamente à distribuição para os camponeses. Já em outubro nós teremos uma revolução diferenciada. Nesta nós iremos notar que o grande lema passa a ser todo o poder aos sovietes, ou todo o poder aos trabalhadores. Compreenderemos que, de certa maneira, a Rússia, nesse período, passa a ser vista como um comunismo de guerra, porque teremos a guerra civil gerada aí no início do governo dos bolcheviques com Lenin. Nós teremos uma guerra civil que vai estender até 1921, onde irá entrar em cena o Exército Vermelho e o Exército Branco. Quando tratamos exclusivamente do Exército Vermelho, nós teremos a ideia básica. Quem são eles? Quando falamos do Exército Vermelho, nós iremos tratar daqueles que levavam a ideologia socialista, enquanto o Exército Branco defendia o liberalismo e até mesmo a monarquia, mas dependendo de qual regime fosse. Um grau de profissionalismo analisado na diferença, perceberemos que o Exército Branco era composto majoritariamente por soldados profissionais do Exército Imperial Russo, do período dos czares, enquanto o Exército Vermelho era por camponeses e pelo proletariado, sendo profissionalmente mais efetivo o Exército Branco em si. Uma outra característica bem importante que deveremos notarmos corresponde na liderança. Trotsky passa a liderar o Exército Vermelho, que seria, no olhar da regra, o sucessor direto de Lenin. Mas nós perceberemos que pós a morte de Lenin aparece Stalin, e Stalin, de certa maneira, passa a ser esse grande nome em que nós veremos aí dando continuidade após a morte de Lenin em uma Rússia socialista. Mas voltemos a outubro, nós notaremos a Revolução de Outubro, notaremos que o movimento armado derrubou o governo provisório e bolcheviques assumiu o poder. Inicialmente, o governo provisório dos bolcheviques vem a retirada das tropas russas da guerra. Aí nós temos o fim. A Rússia sai da guerra, faz aliança de paz com a Alemanha. Czar Nicolau II e a sua família são executados. Temos o início da reforma agrária. Temos a nacionalização de fábricas, minas, comércios e outros empreendimentos. Vem o controle da produção e distribuição de bens e a única instituição bancária controlada por representantes do proletariado. Então, a distribuição de bens passa a ser a única aí a que se mantém. Nesse cenário, então, perceberemos o governo de Lenin, cria-se o NEP, uma nova política econômica. Ela basicamente torna-se conhecida no período como 2 passos para frente e 1 passo para trás. Por que isso? Quando tratava de 1 passo para trás e 2 para frente, porque o NEP foi implantado após o fim da Guerra Civil, isso final de 1921, e tinha como caráter recuperar aspectos do capitalismo e estatizar algumas empresas. Então, passo para trás e 2 passos para frente, retornando a modelos do capitalismo. Então, permanece algumas coisas do capitalismo, 1 passo para trás, mas ao mesmo tempo nosso objetivo é a implantação do socialismo. Então, para termos um desenvolvimento econômico, de certa maneira nós, na visão dos russos no período, eles deveriam regredir para progredir. Então, regredir 1 passo, mas depois 2 passos à frente. As medidas resultaram no estabelecimento econômico e social da Rússia. O inesperado acontece. Lenin falece em 1924. De um lado nós temos Trotsky e de outro lado nós temos Stalin. No olhar da maioria, a permanência do ideal de Lenin estaria na concepção de Trotsky. Lembrando que ele liderava e liderou o Exército Vermelho nos conflitos no período aí
do que nós chamamos da Guerra Civil Russa. Mas Stalin ele chega ao poder. É tanto que relatos históricos, Lenin o Trotsky é morto a mandato de Stalin. Sobre Stalin nós temos, cria-se o Estado totalitário, ele passa a governar a Rússia e aí agora vem a União Soviética de 1927 a 1953. É quem governa esta grande instituição mundial, a União Soviética, no período da Segunda Guerra Mundial. Desenvolve a chamada ditadura stalinista. Enquanto Trotsky tinha uma ideia de internacionalizar a revolução, nós iremos observar que Stalin tinha a ideia de tornar o comunismo um só país, ou seja, um país único, União Soviética. E aí nós iremos observar que as fronteiras são ampliadas e mais cenários aderidos a essa ideia comunista ou socialista, assim podendo ser descrita. Com Stalin, nós finalizamos dizendo que ele consolida o socialismo na Rússia. Então aqui está uma brecha dessa grande temática, a Revolução Russa. Pessoal, forte abraço e valeu!